Boa noite, igreja, graça e paz. Deus te abençoe, que o Espírito Santo dele possa ministrar através de mim na sua vida. Obrigado pela oportunidade, pastor, obrigado pelo convite. Prazer poder estar aqui conhecendo parte, do povo de Deus aqui neste lugar, aqui nessa cidade linda. Eu sou natural de Guarapari, do Espírito Santo. Alguém conhece aqui? Nossa, que monte de gente. Que isso? Eu falar, cidade linda, maravilhosa. Conheça, continue indo lá. Cidade linda, maravilhosa. Deus te abençoe, meu irmão. Mas quando eu falo isso aqui pro lado do Rio de Janeiro, quando eu sou convidado para estar em alguns lugares na região dos lagos, ali, vou em Cabo Frio, vou em Arraial do Cabo, aí eu falo, cidade linda, maravilhosa, mas olha, a cidade de vocês também é muito. Assim eu repito também, falo da capital do Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, maravilhosa. Hoje eu estou com 33 anos, já uma quilometragem rodada, mas nasci e fui mal criado, eu falo, naquela cidade. E lá Deus começou um trabalho de processo, de tratamento na minha vida. E foram lá, vou contar um pouquinho durante a mensagem aqui, em alguns tópicos, eu quero usar algumas partes da minha vida como ilustração, mas fiquei naquela cidade até os 22 anos, até 2002. 2003 fui enviado para Macaé como missionário na época, para começar uma congregação. Não era da denominação batista, depois fui para a igreja batista, cursei o segundo seminário, que o primeiro não foi, como eu posso dizer, não foi 100% reconhecido. Então cursei um segundo seminário, a faculdade teológica, lá em Macaé mesmo, campus daqui do Rio. E estou lá, já há 11 anos, casado lá com uma macaense, Raquel, minha esposa linda, está em São Paulo agora. Infelizmente nós estamos com um primo muito mal no hospital, e ela não pôde estar aqui junto comigo, me acompanhando. Mas é um prazer, prazer. Estamos lá agora, Igreja Batista Jardim Aeroporto. Deus tem nos usado lá nesses últimos anos, vamos dizer assim, desde 2008. Desde 2008, o foco mais na área de esporte. Então, até o ano passado eu estava como pastor da juventude, mas agora a gente já está com foco mais, não que eu saí da juventude, mas nós estamos entendendo a direção de Deus agora para essa questão do ministério através do esporte. Então, o discipulado, o evangelismo, a capacitação de missionários, o envio de missionários, tudo isso através da ferramenta que é o esporte. Então, faço parte, eu também sou representante da CBE, que é a Coalizão Brasileira de Esportes, de Ministério de Esportes. Você pode entrar no site lá e conhecer um pouquinho mais sobre isso, coalizãobrasileira.com.br. Parceiros com os atletas de Cristo, nós estamos assim, tentando o máximo possível. Nós temos um alvo até 2018, são 978 principais cidades do Brasil. Nosso alvo até 2018, que seriam 2 anos depois das Olimpíadas, o Ministério de Esportes deixar um legado para o Brasil, que são igrejas nessas cidades trabalhando com o Ministério de Esportes. Então lá na igreja, por exemplo, nós temos academia, funciona na igreja, taekwondo, jiu-jitsu, numa quadra perto ali da igreja, a uns 100 metros, tem a escolinha de futsal. Nós queremos acrescentar. Então, sei, talvez você que trabalha com esporte, ama, é apaixonado por esporte, quero dizer que é uma área que Deus pode, quer muito te usar no reino dele. Não queira desassociar. Não, esporte é lá e minha vida sacra, minha vida cristã é para o outro lado. Não. A nossa vida é uma adoração 100% integral em tudo aquilo que nós fazemos. E o esporte faz parte disso na minha vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, amém. Que Deus possa ministrar, continuar ministrando. Bom, desafio para esse mês, um desafio também está abrindo o mês também, da juventude aqui. Sei que durante esse mês agora alguns pastores vão estar aqui presentes. E cada um com um tema específico, cada um com uma pegada diferente, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza que o foco de Deus, ou o foco do Espírito Santo vai ser o mesmo. Principalmente quando a gente ouve falar dessa questão de dilemas. Isso é muito interessante. Se você já prestou atenção, o dilema é aquilo que te deixa, em algum momento, no impasse, para que lado que eu vou, que direção que eu vou tomar. Mas, ao mesmo tempo, a ideia ou a tonação assim, da palavra dilema é algo que te puxa para um lado, porque você está vendo as coisas boas que tem daquele lado. Mas tem um outro lado que você também está vendo as coisas boas daquele lado. Então, ambas as direções têm o ônus e o bônus. Ambas as direções ou as decisões, as quais nos colocamos num dilema, têm as consequências boas e as consequências ruins.
tem as bênçãos e também tem as maldições. Então, não é somente na juventude, vamos dizer assim, que nós temos dilemas. Mas talvez seja na juventude onde, em vários momentos, ou talvez isso venha como uma tempestade, é muito mais comum ou muito mais frequente diariamente termos vários dilemas. Mas também é na juventude que esses dilemas, eles são determinantes vamos dizer assim, para o final da vida ou para o decorrer da vida. Talvez um dilema aos 50, aos 60, não vai interferir tanto. Talvez você pensa, poxa, a média expectativa de vida está aí nos 74, então se eu tiver alguma consequência agora não vai ser tão grave. Mas se eu tomo uma decisão aos 15, aos 18, aos 20, com quem eu vou casar, que faculdade eu vou fazer, para que cidade eu vou morar, se eu vou morar com os meus pais ou não, até quando, se eu vou fazer um intercâmbio, se eu vou morar em outro país, são decisões que vão determinar praticamente a vida toda. E são decisões que têm que ser tão bem pensadas que quando você olhar para trás, você pensar, pois será que valeu a pena? Será que valeu a pena ter feito isso, aquilo outro? E o que nós vemos hoje é uma geração que viveu a época talvez moderna, a época de umas 3, 4 décadas atrás. Temos essa geração hoje sentada nas igrejas e uma geração frustrada, porque olha para a juventude hoje e fala, se na minha época eu tivesse tido essas oportunidades, se na minha época a igreja fosse assim, se na minha época o Brasil, o mundo, a política, se na minha época eu ganhasse isso que o jovem está ganhando hoje em relação ao salário. Então nós temos ao mesmo tempo pastores e líderes, né, de lidar com esses dilemas, que são gerações diferentes, juntas no mesmo lugar e precisando ser alimentada ao mesmo tempo pela palavra de Deus. Então um ponto aí. A palavra de Deus, as instruções que Deus tem para mim e para você, independem da sua geração. É maná para a tua vida. É bênção para a tua vida e é resposta para tudo aquilo que você precisa. Seja você adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro, sei lá, se está indo para o final de carreira, se já se aposentou, está começando a trabalhar agora, está estagiando ainda. A palavra de Deus ou a direção que Deus tem para nossas vidas, isso não é preso ao nosso tempo e nem à nossa mente. E dentro desses dilemas da juventude, na pós-modernidade, nós temos um foco nessa noite. Agora, vamos começar direto, até para não prolongar muito. A vida de José, ou a relevância, ou a importância da vida de José, o que é que isso pode passar para a gente? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. Apenas alguns versículos, em alguns momentos eu vou citar, mas só quero situar os irmãos em que contexto nós vamos estar ministrando essa palavra e dentro até dos dilemas que nós vamos estar relatando da vida de José. Capítulo 37, Gênesis, versículo 1, assentados com reverência à palavra de Deus, assim diz: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José, aí ponto, muda completamente o enredo. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres também de seu pai, e os trazia as más notícias deles, a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou
a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Até esse contexto aí nós vamos estar daí puxando um viés para tudo que nós vamos estar falando. O interessante quando nós pensamos em alguns dilemas, em algumas crises ou decisões que precisamos tomar, essa decisão ou esse dilema, ele torna-se um dilema a partir do seu background, a partir do seu contexto, a partir de onde você está vindo, a partir daquilo que aconteceu atrás da sua vida, nos anos anteriores. E querendo ou não, você jovem, adolescente, a vida dos seus familiares ou a vida dos seus pais falam muito naquilo que você é hoje e nos seus dilemas que você tem. Essa é a verdade. Tem dilemas hoje que estão vindo para a sua vida, mas muita coisa é baseada no contexto de tudo aquilo que você viu e ouviu dos seus pais. Agora, antes disso até, a modernidade, ela veio quebrar um pouco isso. Ou melhor dizendo, a modernidade, na época, vamos dizer assim, algumas décadas atrás, onde até as próprias definições, quando você ouvia a palavra modernidade, aquilo que era moderno, mas isso, vamos colocar assim, 3 décadas atrás, vamos dizer assim, a modernidade ela tinha como uma caixinha, a própria sociedade era tida como uma caixinha, onde todos tinham a mesma forma, onde todos faziam a mesma coisa. Existem várias definições que falam sobre a modernidade na arte, a modernidade na política, na sociedade, na religião, na cultura em geral. Mas é certo que, na geração de muitos aqui, quando você foi jovem, o que o pai e a mãe falavam estava dito. O que o pai e a mãe determinava era... A criança questionava, por quê? Não, por que não? Acabou. Comigo mesmo, meu pai, eu com apenas 33 anos, meu pai falava, o porquê já apanhava. Não tem porquê. Ele falava, a regra, não pergunta o porquê, obedece e pronto. A própria questão da família era questão diferente. Era 8 horas, se era 8 horas estar em casa, se era um namoro, era assim, tinha regras. Até para colocar o prato, o pai era o primeiro, seja na mesa ou seja no fogão pegar a comida. O pai era o primeiro que tinha que ir. Se era domingo, então ele tinha que pegar a coxa da galinha, a melhor parte da galinha. Era para o pai. Então era um contexto assim, onde as coisas eram muito fechadas e não se questionava muita coisa. No âmbito da sociedade, a questão política, própria questão religiosa. Algumas denominações, algumas igrejas tidas como as igrejas históricas, não só no Brasil, mas também no mundo, o que o pastor, o que o líder religioso falava, estava dito. A igreja não questionava. A igreja não ousava questionar o ungido do Senhor, aquele que era quase o semideus responsável de levar, quase o Moisés, vamos dizer assim, as tábuas da lei para o povo. Então, essa era a época moderna, conhecida um pouco hoje, dentre outras coisas, envolve a política, mas só que com o tempo isso foi mudando, a geração foi mudando, as famílias foram mudando. Você vai hoje para um restaurante, você senta lá uma família de 4 pessoas, hoje a gente estava até num restaurante, aí estava os 4, cada um com uma tecnologia diferente. Um com um iPad, o menino já estava com o computador inteiro mesmo, o outro estava com o celular, o outro estava com o iPhone, e estava lá, cada um, talvez até para pedir, a mãe fala assim, filho, escolhe o que você quer, talvez mandou um WhatsApp, né, para a mãe ou para o filho ali. A própria comunicação, a interação das pessoas mudou muito. Na própria igreja, falar que o culto está sendo transmitido ao vivo, que isso? Assistir o culto, não tem como isso participar, não é adorar, não é a mesma coisa. Alguns anos atrás, o irmão que levasse essa ideia ia ser quase expulso da igreja. As coisas mudaram, a tecnologia mudou muita coisa, mudou o contexto das famílias. Hoje não se fala mais, faz isso, e a criança, sim, senhor, papai. Não, por quê? Não, mas eu não quero, eu vou fazer de outro jeito. Aí o pai, talvez, mente aberta, tá bom, pode ir lá, pode experimentar aquilo que você quer. Pode quebrar a cara ou não. Eu tenho conversado com a minha esposa, ainda não temos filhos, e eu pensei, nossa, é daqui a alguns anos que nós estamos planejando ter filhos, é nesse mundo que eu vou criar meu filho, onde ele vai ver
mulher com mulher e homem com homem, a coisa mais normal do mundo, e eu ensinando para ele uma coisa totalmente diferente, que vai ser diferente daquilo que há alguns anos era normal. Hoje, daqui a alguns anos, vai ser pior, vai ser o diferente. Eu falei, que loucura. Eu falei, Deus, misericórdia para os meus filhos, eu nem sei quantos vão ser e quem vai ser. Mas as coisas mudaram, meu irmão. A vida está mudando. E se o seu relacionamento com Deus, se a sua vida não está atenta para essas coisas, vamos sim ficar para trás. Se a própria igreja não ficar atenta a essas coisas, vai ficar para trás. Mas espera aí, pastor, o que a gente precisa realmente mudar? Não é mudar a palavra de Deus, o conteúdo, os valores, os princípios, mas muitas das vezes mudar até as estratégias, ou como dizem alguns teólogos ali, o modus operandi que nós vamos praticar o evangelho. Talvez essa ideia do ministério integral não é mais pensando levar somente a mensagem, o evangelho, meu irmão, está salvo, beleza, agora se vira. Alguns chamavam os caçadores de, como é que é? Os caçadores de almas. Aceitou, sua alma está salva, beleza. As pessoas têm necessidades, o mundo tem necessidade. Os vizinhos dessa igreja têm necessidade. A juventude tem necessidade. E a igreja hoje está no mundo, ao mesmo tempo com essa responsabilidade. Espera aí. Vai fazer diferença se de um dia para o outro a igreja pega essa estrutura enorme e vende? Vende para uma imobiliária, vende para uma empresa, vende, simplesmente. Será que vai fazer falta para os vizinhos? Será que vai fazer diferença? Será que eles vão, ali era uma igreja, poxa, legal, agora não é mais, é uma empresa. Até melhor, né? Pelo menos vai dar emprego para um monte de gente. Não, virou um condomínio. Que legal, pelo menos vai um monte de gente morar. Será que nós como igreja estamos sendo relevantes para o contexto ao qual nós estamos? Então as coisas estão mudando, as coisas mudaram e as coisas mudam. E diante dessa mudança toda, cabe a nós entendermos o que deve e o que não deve mudar. E quando nós olhamos para a vida de José, você pode me responder, pastor, era um contexto totalmente diferente. Era. Só falou aqui o nome de 4 mulheres, incluindo as escravas ou as servas das suas senhoras. Era um contexto muito, até o relacionamento com Deus era bem diferente. Então, pastor, se é tão diferente, por que vai falar com a gente hoje? Porque não estamos baseados no contexto de José. Estamos baseados no relacionamento que Deus tinha com ele e que tem com a gente hoje. Se o contexto mudou, o Deus não mudou. Se o contexto era totalmente diferente, quero dizer que o Deus que agiu na vida de José, dos irmãos e na vida dos homens de Deus, é o mesmo Deus que está com você diante desses dilemas. É o mesmo Deus que está com a gente, sabe, o Emanuel, o Deus conosco, em todos os momentos. Mas naquela época era com sonhos, naquela época era com visão, naquela época era, sei lá, com provas. Vai dizer que até Deus evoluiu em algumas coisas. Talvez agora Ele te manda um devocional todo dia, né, no seu aplicativo devocional. Talvez até Ele te dá livros maravilhosos, te dá o acesso a tantas coisas boas, né? Mas tem muita coisa também que não é boa. Mas os dilemas continuam. Mas Deus está do teu lado para resolver esses dilemas. Para a vida de José, nós precisamos entender o seguinte. Dentro desse contexto, onde a modernidade mudou várias coisas, mudou a igreja, mudou a sociedade, mudou a família, o que isso tem para nós hoje? Como que as coisas que José aprendeu, já que mudou tanta coisa, a palavra não mudou, Deus não mudou, então peraí, o que eu posso aprender com a vida dele então? Precisamos tirar alguns princípios da própria história dele, que é o seguinte. Dentro desse contexto aqui a qual nós lemos desses versículos, ele tinha uma família, ele tinha pai, mãe, vários irmãos. Um contexto totalmente das famílias hebraicas, vamos dizer assim, no contexto de Deus. Contexto diferente do nosso, mas era um contexto que foi determinante para a vida dele. E um primeiro ponto aqui, a
aspecto nós devemos abordar da vida de José é que ele foi sim influenciado, ou recebeu uma influência muito grande dos pais dele. Ele entendeu muito bem aquilo que a mãe fazia, que as mulheres do pai faziam, que os irmãos faziam, e isso foi determinante em algum momento, onde ele precisava entender, o que eu vou fazer agora? Só porque o meu pai fez, minha mãe fez, meus irmãos fizeram, eu vou fazer também? Só porque fulano fez isso, fez aquilo, eu vou fazer também? Somos reflexo da nossa casa, somos reflexo dos nossos pais. Eu não nasci num lar cristão, eu tenho uma irmã gêmeas comigo, e até os 12 anos, assim, eu tinha um sonho, talvez um sonho de muitos garotos aí, é ser jogador de futebol. Eu tentei, mas não era para ser, não era um sonho de Deus para a minha vida, vamos dizer assim. E passei por algumas frustrações por causa disso. Aos 12 anos, meus pais brigando muito, se separaram. Meu pai envolvido muito com a bebida, com vícios, trabalhava na noite e era praticamente quase um alcoólatra. Minha mãe envolvida também com muitas coisas, até espiritismo já quis entrar, vamos dizer assim. Minha mãe com os sonhos dela, meu pai com os sonhos dele, eu com os meus sonhos, minha irmã também com os sonhos dela, de toda mulher, talvez ter o casamento perfeito, o marido perfeito, construir a sua família, a sua casa, a profissão, o futuro. E o diabo, de uma certa forma, foi agindo na minha família, os sonhos foram destruídos. Aos 12 anos meus pais se separaram, começou uma nova fase da minha vida, onde eu já saí de casa, vivi uns 3 anos trabalhando como hippie. Mas eu quero dar um ponto aí. Sabe, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, meu pai assistindo alguns jogos de futebol, me chamando pessoas para casa dele, meu pai me ensinava a levar o cigarro aceso para ele. Se eu levasse o cigarro apagado, ele brigava comigo. Eu tinha que acender o cigarro e levar para ele aceso. Meu pai, em determinado momento, ele me ensinava, nós tínhamos bares com bebidas em casa, vários tipos de bebidas, e ele me ensinava a escolher, ou saber quais bebidas eram para praticar, fazer os determinados coquetéis. Meu pai era barman, profissional nessa área. Ele me ensinava essas coisas e eu tinha prazer. Durante a tarde, depois da escola, uma parte da manhã, durante a tarde eu ficava experimentando as bebidas na tampinha. E orgulho de falar para meu pai, esse aqui é a tal bebida, esse aqui é tal. Isso eu com 7, 8 anos. Ele me ensinava a fazer todas essas coisas. E foi um orgulho para mim saber que eu estava igual ao meu pai, eu estava fumando igual ao meu pai, eu estava bebendo igual ao meu pai. Mas só que eu não sabia que aos 18 anos eu estava muito pior do que o meu pai. Coisas que ele não fez, eu já estava fazendo há muito tempo. E uma coisa ficou muito marcante na minha conversão aos 19 anos, quando o pastor falou para mim, não é por causa que seu pai fez ou deixou de fazer que você precisa fazer. Cuidado com as influências de tudo que você fez, tudo que seu pai te ensinou. E há pouco tempo, num acampamento ministrando sobre paternidade, sobre essa questão da parte espiritual, nós olhamos Deus como pai. Um palestrante me fez a pergunta, o que traz na sua memória aquilo que o seu pai te ensinou, aquilo que deixou uma coisa boa para você? Eu parei, eu comecei a chorar. Eu pensei, Deus, meu pai, ele me ensinou tudo. Tudo que eu não deveria fazer, ele me ensinou. E até hoje tem me ensinado que ele pega dinheiro emprestado comigo e não paga. Mas eu empresto. Mas mesmo assim, aos 53 anos, ele se acha um garotão jovem de brinco e quer namorar um monte de garotinha. Todo final de semana quer ir para balada. 53 anos. Eu olho assim e falo, Deus, misericórdia. Que bom que eu não preciso ser igual ao meu pai. Que bom que se para o mundo filhinho de peixe, peixinho é, eu não preciso ser igual a ele, nem ter um futuro, uma vida igual a ele. E oro para que a misericórdia de Deus o alcance também. Mas foi quando o Espírito Santo de Deus, entrou na minha vida e mudou totalmente a história, que eu pude entender e olhar para trás e ver essa bagagem que estava vindo sobre mim, e eu poder colocar isso aos pés da cruz e falar assim, Deus, misericórdia de mim, me ajuda para que isso não me influencie nos meus dilemas. Isso porque eu não nasci num lar cristão, mas temos um contexto onde
trabalhando já há alguns anos aí com o Ministério de Adolescentes e Juventude, vamos dizer assim, onde jovens não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus porque andam de carona na fé dos pais. Não consegue chamar Deus de pai, não consegue orar direito, não tem prazer na casa de Deus, porque meu pai é diácono, meu pai é líder, não, meu pai é professor de EBD, meu pai faz tudo, meu pai, minha mãe é líder, minha mãe trabalha aqui, desde quando você é crente? Eu sou crente desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da minha mãe já me levava, até os 9 meses eu já estava na igreja. Que bom, que legal. Mas quer entender um dos dilemas da vida ou de Deus para nós hoje? Deus não tem neto, Deus tem filhos. E se seu pai e sua mãe é crente, tem um relacionamento com Deus, glória a Deus por isso. Mas você precisa ter a sua intimidade com Ele. Não podemos andar de carona na fé, na intimidade, até mesmo nas bênçãos dos pais. Juventude, desenvolva o seu relacionamento com Deus. Viva a sua vida com Deus. Mas eu não consigo sentir nada ainda, pastor. Talvez um dos maiores erros de muitas, talvez teologias, é achar que o amor bíblico é um amor sentimental. O amor que Deus nos ensina é escolha, é decisão. É uma decisão que nós fazemos por Deus. Mas eu preciso sentir, pastor, um arrepio, preciso sentir isso, aquilo outro. Não viva baseados nos seus desejos, porque às vezes eles podem ser perigosos. Mas busque ter uma intimidade, uma experiência com Deus. José aqui nesse momento, ele entra numa fase da vida dele, aos 17 anos, quando ele olha para trás e fala, olha a minha família. Até minha mãe roubou. Se você ler um pouco da história, ali a partir do capítulo 30, até minha mãe roubou. Olha o meu tio, olha meus pais, olha meus irmãos. Só tem raça ruim, rapaz. Só tem misericórdia. E agora, em meio a isso tudo, olhando para minha casa, olhando para a família, talvez você olhe para a sua casa, para os seus irmãos, talvez você olhe para os seus pais. Um dos dilemas é Deus. Me ensina, porque agora eu quero ter um relacionamento contigo. Viva a sua história, faça a sua história. Um dos dilemas também da juventude hoje é essa questão, talvez, um pouquinho que eles chamam a geração canguru, ou a geração que fica agarrada nas costas do pai. É uma geração que não cresce, passa o tempo, passa a idade, mas estão ali, acham que são os menininhos da mamãe. A mãe também, por sua vez, trata assim, vai sempre tratar assim. Talvez tem que ter um equilíbrio na sabedoria da mãe. Trata sempre como queridinho, tá aqui, como se fosse um canguru mesmo, aqui na bolsa, aqui na frente. E o filho abusa e faz aquilo que quer, e não quer sair de casa, não quer assumir compromisso, não quer assumir responsabilidade. O pai para sempre, o filho está com 20, 25 anos, e o pai ainda está pagando as contas, ainda está dando mesada, ainda está arcando com as despesas, com todas as responsabilidades daquele filho. Teve momentos da vida de José que ele teve que entender que eu não sou mais criança e que agora eu preciso arcar com as minhas consequências. Juventude. Crescer, acho que envelhecer, melhor dizendo, a gente não escolhe. E se pudesse escolher, talvez você vai entender essa expressão que eu vou usar. Gostariam de viver na terra do Peter Pan, né? Ninguém envelhece, na terra do nunca. Alguns então não envelhecem não, porque eu não quero ver as coisas caindo, sabe? As coisas do corpo. Eu quero ver tudo inteirinho, bonitinho, certinho. O tempo passa, nós não temos como parar isso. Nós envelhecemos e não temos como parar isso. Mas a questão é, muitas das vezes, o dilema da juventude é, para que eu vou crescer mentalmente? Para que eu vou crescer emocionalmente? Dá trabalho, eu vou ter que assumir responsabilidades. Eu vou ter que, assumir emprego, eu vou ter que assumir compromissos, as minhas contas. Mas peraí, tem um cartão de crédito com limite, eu quero. Não, mas pagar fatura, não, isso eu não quero. Então, querer só os bônus do negócio é muito simples, é muito fácil. E muitas vezes os pais motivam a juventude a cada vez mais ser essa juventude protegida. Uma vez por semana eu trabalho
como capelão, eu vou em Campos, Goytacazes, passo o dia todo no centro de recuperação, dependentes químicos, e para mim já tem uns 8, 9 anos agora, eu trabalho com dependentes químicos, sou conselheiro em dependência química. E Deus tem, assim, proporcionado experiências maravilhosas com aqueles homens, com aqueles rapazes. E não é de espantar que hoje lá, 33 rapazes que nós temos lá, 60%, o cálculo que eu fiz semana passada, são filhos de crente. Alguns lá têm 2 filhos de pastores. Até um transexual estava até lá uns 2 meses passados, filho também de pastor. E muitas questões que eles colocam é: a minha mãe sempre fez tudo por mim, a minha mãe sempre me tratava, sempre o queridinho. Tem lá homens de 30, 35 anos, que a mãe até hoje vai lá, visita aos domingos e leva o leitinho em pó que ele toma desde criancinha. É meu filhinho, pastor. Será que agora ele vai se libertar? É a 10ª vez que está passando pela casa de libertação, para a casa de recuperação. E ainda não se libertou. E a mãe está ali. Ele não cresce e a mãe também não entende o mal que está causando. E o dilema continua, o problema continua. Geração, juventude, vamos crescer. Se estamos numa fase que é para assumir compromissos, se estamos numa fase que não é para pensar como o mundo pensa, a metanoia, Romanos capítulo 12, versículo 2... eu quero ficar, vamos só beijar na boca, vamos dizer assim, vamos brincar com os sentimentos. Cresce agora para assumir compromisso, cresce agora para ter responsabilidade séria e na presença de Deus. Cresce agora para trabalharmos, cresce agora para pensar no futuro. Que isso, eu gostaria tanto de ser médico, mas espera aí, nossa, estudar para o Enem? Já viu como é que é a dificuldade, as vagas? Nossa, é uma briga não só para medicina, mas para várias outras, para faculdade pública, vamos dizer assim. Não, peraí, não, papai tem dinheiro, mamãe tem dinheiro, na faculdade, 2.500, tranquilo, vamos lá, vamos nessa. Aí faz aquela chantagem emocional: juventude, vamos crescer. Juventude, vamos sair da saia, da barriga da mãe, vamos dizer assim, vamos sair da barba do pai, vamos crescer. Quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, pensava como criança e agia como criança. Paulo relata aos Coríntios isso, relatando um pouco da própria experiência dele. Vamos crescer como homem de Deus. Essa caminhada de Deus para mim e para a sua vida não é para criança, mas é para homens e mulheres que querem ter um compromisso com Ele. Vamos crescer no nome de Jesus. E a última questão até sobre isso, você escrever a sua história, essa geração que não cresce, além dela ser prejudicada na vida dela, amorosa, ela sempre vai viver empurrando relacionamentos, sai de um, vai para outro, machuca o coração de uma menina, se machuca o coração de um menino e vai por aí afora. Além de dar cabeçada na questão profissional, não sabe que faculdade quer, começa uma, de repente larga a outra. Agora quero viajar, fazer um intercâmbio. Quem sabe agora quero ser até missionário, e bagunça tudo. Mas também tem a questão do próprio relacionamento com Deus. Essa geração, se nós não crescermos na presença de Deus, nós vamos ser essa geração que curte Deus, mas não compartilha a sua vida com Deus. Essa geração do próprio Facebook que eu falei: Deus, misericórdia, como que isso é bênção para muitas coisas, mas como que isso também atrapalha? Porque o relacionamento que você tem com uma pessoa numa rede social, ela está ali online, você acha que ela está à disposição para você ali, você acha que está tendo um relacionamento com ela só porque ela é seu amigo, mas você de vez em quando posta alguma coisa, ela curte, você curte. Esse mesmo tipo de ideia de relacionamento, a juventude de hoje tem passado para Deus. Deus está aqui, eu sei que Ele está ali, a hora que eu quiser eu falo, a hora que Ele quiser Ele fala um pouquinho comigo, mas estamos ali curtindo coisas diferentes, compartilhando coisas diferentes, mas está ali, está Deus, eu também estou aqui. Se como juventude nós não crescermos, se como igreja nós não crescermos, vamos viver curtindo as coisas de Deus, mas Ele lá e eu aqui. Eu não compartilho a minha vida com Ele, eu não compartilho os meus sentimentos, a minha dor, a minha tristeza, eu não compartilho mais isso com Ele.
Escreva a tua história. Escreva o seu relacionamento com Deus. Desenvolva, seja amigo de Deus, para que você possa crescer e não ser neto de Deus, mas filho de Deus. O texto continua falando um pouquinho da história aqui de José. Quero entrar em outra parte aqui, num outro dilema. Capítulo 39, você pode folhear um pouquinho a sua Bíblia. Capítulo 39, versículo 7 em diante. Diz assim, capítulo 39, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em sua casa, pois tudo que tem me passou para as minhas mãos. Versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, que és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Um dos principais dilemas da juventude hoje, além de você pensar, eu vou crescer ou não, vou fazer a minha história ou não, vou continuar em casa, vou continuar acomodado. Agora entra a questão da fidelidade, da sua fidelidade com Deus. Seja fiel a Deus sempre. Uma resposta do segundo dilema dessa noite: seja fiel a Deus sempre. Mas pastor, nem sempre é fácil. Não é. Mas pastor, nem sempre eu vejo as consequências boas. Sim, nem sempre você vai ver. Mas nós temos vamos dizer assim, alguns conselhos, pelo menos eu entendo assim, penso que pode ajudar e ajudar muito. Esse versículo 9 aqui fala, José fala que todas as coisas ele me entregou. Todas as coisas ele me deu essa responsabilidade. O senhor da casa, Potifar, né, um dos chefes. Mas você não. E ser fiel a Deus ajuda quando o nosso foco não está naquilo que é proibido, mas naquilo que Deus tem nos dado. Entendeu isso? O nosso foco não está naquilo que o mundo tem oferecido, nas migalhas. Eu gosto de falar que Deus tem um banquete para nós, mas muitas vezes nós queremos nos contentar com as migalhas que Satanás põe para a gente. Tem coisas que não pode, tem coisas que não deve, porque Deus sabe. Deus sabe que vai atrapalhar a minha vida, a sua vida. Independente da sua idade, você também como jovem. Aquilo que é pecado, foi pecado, é pecado e será sempre pecado. Mas se no seu relacionamento com Deus você sempre pensar: poxa, ser crente, né? É um porre, não dá. Olha, não pode isso, não pode aquilo. E sempre que você encontra com alguém, você está lamentando o que não pode, poxa. Aí você começa a mexer no computador, você entra aqui nos sites, nas redes sociais. Poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso nessa festa. Aí você está na faculdade, a galera te convida para alguma coisa. Eu estou na faculdade terminando agora a licenciatura em Educação Física, ano que vem termino o bacharel em Educação Física. E de repente você está na faculdade, vem aqueles convites direto de festas, de coisas. Poxa, não posso, não devo, eu tenho que dar testemunha, isso, não. Sempre o foco no não. Você chega na igreja como? Com aquela bagagem. Nossa, ser crente é tão difícil. Deus, eu estou aqui pela misericórdia. Eu venho mais cedo para o ensaio do louvor. Mas minha vontade é ficar em casa dormindo. Só Jesus para mim. Ministério eu não aguento mais. Aí, para tentar aliviar esse fardo, arruma alguns compromissos na igreja, né? Algumas tarefas, vamos dizer assim. Irmãos, juventude, principalmente, tira o foco daquilo que não pode e olha para aquilo que Deus tem te dado, olha para aquilo que Ele tem feito na tua vida e para aquilo que Ele quer fazer. Você vai entrar na igreja saltitando e alegre por ser cristão. Você vai para a faculdade ser feliz e olhar para aquela galera. Obrigado, Deus, eu não preciso passar por isso. Obrigado, eu não preciso ser escravo. Obrigado, eu não preciso depender de colar, eu não preciso depender de armação. Obrigado, Deus, que o Senhor tem me dado responsabilidade. Obrigado, Deus, porque eu não tenho prazer
na bebida, nas drogas, mas eu tenho prazer na tua presença. Obrigado, Deus, porque eu não tenho amigos falsos, mas o Senhor tem me dado amizades dentro da igreja, pessoas que eu posso confiar. Obrigado, Deus, porque mesmo que as pessoas, não sei nem se elas têm paz ou não, o Senhor tem me dado líderes, pastores para cuidar de mim. Foca naquilo que Ele tem te dado. Para de ficar pensando naquilo que é só errado, errado, errado. Foca nas coisas boas, no nome de Jesus. Pensa nas coisas boas. Isso foi o que José fez. Ó, todas as coisas Ele tem me dado. Você não. Então eu quero aproveitar as outras coisas. Tchau. Fui. Eu não quero perder as outras coisas. Eu não quero trocar o banquete que meu Senhor tem me dado por essas migalhas. Eu me converti aos 19 anos, projeto Surfistas de Cristo, lá na cidade de Guarapari, naquela praia linda, na Praia do Morro. E eles fazendo evangelismo no meio, eu participava, eu era atleta profissional de bodyboard, na época atleta amador de bodyboard. E a gente competia no meio dos campeonatos, chamava a galera, todo mundo para trás do palanque. Aí tinha música, tinha pantomima, tinha coreografia, tinha um testemunho de alguém. A premiação do campeonato acontecia na igreja no domingo. E naquilo eu vou dizer que a graça de Deus me alcançou na praia, né? Foi maravilhoso aquilo. Lembro como se fosse hoje, 27 de novembro de 1998. Numa semana, 2 semanas anterior, eu perdi alguns amigos num acidente de carro que foi muito, mas muito forte. E era para eu estar naquele carro, aquelas pessoas de 5, 3 morreram, 2 ficaram com algumas sequelas, vamos dizer assim. E num do velório de um rapaz, o Sam, e eu fui, ao ver a imagem dele, Deus, foi uma experiência pessoal, conto essa experiência, não para que os irmãos, vamos dizer assim, isso vai servir de regra, não. Foi uma coisa minha. Olhei aquele caixão e Deus viu a minha face, eu vi a minha face e Deus falou ao meu coração: era para você estar ali, mas já que você está vivo, agora viva para mim. E aquilo foi marcante, cara. Saí dali, não esperei mais nada, comecei a chorar. Depois dali não foi mais cigarro de cocaína, não foi mais pó, não foi mais bebida, não tive. Tentei, no final de semana seguinte, beber um pouquinho de cerveja, depois de relutar a noite toda que eu estava com meus colegas. Aquilo desceu igual um negócio rasgando na garganta e eu coloquei para fora. Falei assim: Deus, eu não sou desse lugar, eu não pertenço a esse lugar. Saí de onde eu estava e nunca mais voltei. Foi marcante aquele antes e o depois na minha vida. E a partir dali eu comecei a entender: Deus, me ajuda a ser fiel em todas as coisas. E Deus até hoje tem sido fiel comigo. Então, para ser fiel a Deus, juventude, em meio aos dilemas, entenda, foca nas coisas que Ele tem te dado. Foca nas bênçãos. Quantas vezes eu chorei: Deus, eu não tenho a mãe perfeita. Minha mãe faleceu tem 2 anos e meio, uma doença muito grave no coração, mas saber que ela está na presença de Deus para mim é maravilhoso. E foi 5, 6 anos orando pela graça e pela misericórdia de Deus na vida dela. Eu chorava: Deus, não tenho uma mãe perfeita. Até hoje eu choro: Deus, eu não tive o pai perfeito. Eu não tive o exemplo de família perfeita. Eu se juntar Natal, família, mesão, todo mundo. Falei assim: Deus, independente disso tudo, o Senhor tem sido fiel comigo até hoje. Que eu tenho desfrutado com a minha esposa momentos em família, com a família dela, com a nossa família, momentos únicos. Sabe, Deus tem sido fiel. Eu tenho tentado, Deus, como até foi falado aqui, obrigado, perdão, porque às vezes nós falhamos com a nossa própria palavra, aquilo que nós pronunciamos para Deus. E Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 5:15. 5:15. Sabe, viver para Deus, jovens, é um dilema. Onde você está abrindo mão de algumas coisas, mas já que é para abrir mão de algumas coisas, pense: Deus, tudo que o Senhor está me pedindo, isso não iria me fazer bem. Deus, e obrigado, porque tudo aquilo que o Senhor está me oferecendo, é porque isso é o melhor para mim. Tem uma frase que acho que mexe comigo: nada
Nada que Deus nos pede em amor se compara àquilo que Ele fez por nós por amor. Nada que Deus nos pede em amor se compara àquilo que Ele fez por nós por amor. Então, se Deus está te pedindo alguma coisa para você ser fiel e você está brigando com isso, pense, vale a pena pagar o preço. José foi fiel em alguns momentos da vida dele, onde ele não via a solução. Ele era fiel ao pai dele, trazer as notícias dos filhos ou dos irmãos. E o que ele recebia em troca? Ele era humilhado, injustiçado, ele era criticado por aquilo. E ele quase foi morto por aquilo. E José continua fiel a Deus, dentro vamos dizer assim, da casa de um homem onde totalmente, no Egito, onde tudo totalmente contrário aos ensinamentos dele. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Aí de repente ele vai para onde? Ele é injustiçado e vai parar numa prisão. Talvez se fosse eu, pecador como sou, eu olhava para Deus, Deus, você está brincando comigo? Eu estou sendo fiel ao meu pai, sou criticado e eles me jogam numa vala, me jogam no buraco. Eu continuo fiel, me vendem lá para os mercadores, midianitas, me levam para outro lugar, eles me vendem de novo. Mesmo aqui na casa de Potifar, eu estou sendo fiel. Eu não quero ficar com essa mulher. E, Deus, agora eu estou na prisão, injustiçado. Aí ele continua sendo fiel a Deus, lá na prisão. Aí ele salva o copeiro, o padeiro, não, salvam mais ou menos, que o padeiro depois a profecia se cumpriu, o sonho se cumpriu. E ele fica 2 anos esquecido. Talvez a minha oração naquele momento na prisão seria: Deus, eu fui fiel, o dom que o Senhor me deu, eu abençoei, eu mostrei a interpretação. Eu estou aqui tem 2 anos e o copeiro ainda não lembrou de mim. Que negócio é esse, Deus? Ser fiel a Deus não é pensar que você vai ter aqui neste mundo todas as bênçãos. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: maior miserável dos homens eu seria se tudo aquilo que eu espero de Deus se resume nesta vida. Jovem, se você quer ser fiel a Deus por barganha, ou por Ele querer te abençoar, cuidado com as suas intenções, que isso não é base, não vai te segurar no seu relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo resultado, eu estou chorando, eu estou sofrendo. Continue fiel a Deus. Ah, mas eu estou indo para a prisão, eu estou mal, Continue sendo fiel a Deus. Tendes por certo, irmãos, que essa leve e momentânea tribulação produzirá para vós peso maior, eterno, peso de glória. Apocalipse 2:10, não se preocupe, irmão, se o diabo há de lançar alguns de vós na prisão. Isso vai acontecer, mas, pois, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jovens, se tem um dilema hoje que precisa ser encarado eu vou ser fiel ou não ao meu Deus? Eu vou ser fiel ou não aos princípios que Ele tem me dado? Eu vou ser fiel ou não ao relacionamento com Deus? Ah, mas ninguém está vendo. Eu vou ficar com essa mulher, talvez José poderia pensar. Ninguém vai saber. Ninguém está vendo o meu computador, ninguém está vendo o meu celular, ninguém está vendo o meu relacionamento com a minha namorada, ninguém está vendo os meus relacionamentos. A fidelidade de Deus não é baseada naquilo que os outros estão vendo, mas naquilo que Ele está vendo de você, naquilo que Ele está olhando para o teu coração. Ser fiel a Deus, independente de qualquer coisa. Se alguém está vendo, ou se você acha que não está, independente de qualquer coisa, ser fiel a Deus. Uma última coisa nessa noite. Nesse texto aqui mesmo, no capítulo 39, tem um tópico ali muito interessante, dentre outros. José, certamente, ele tinha um dom dado por Deus por interpretação de sonhos. Jacó, desde que estava com Labão, era um administrador e tanto. Aquilo que Jacó também fazia, prosperava. Eu vou até além, até o 7:1 de Jacó prosperava. Que ele fazia uns negócios ali, talvez uns cabritos, literalmente uns cabritos lá na história, mas ele fazia umas cabritagens ali, Deus dava certo. Ele tinha uma imaginação para ganhar dinheiro e ter sucesso, que era formidável. José aprendeu isso também. E nesse capítulo 39 fala até que ele era
bonito, formoso, de boa aparência. Mas era um cara forte. Quem assistiu aí, talvez está passando a minissérie do José em algum canal, não me recordo se é, tá? Muito interessante, aí coloca sempre um garotão bonitão, porque era o que está escrito aqui na Bíblia. José tinha algumas coisas que, para ele, era benção. Foco nisso daqui agora. Seja o contexto da família dele, tudo aquilo que ele aprendeu do pai. Toda a herança que também ele recebeu. Herança, talvez até mais a parte emocional, vamos dizer assim. Ele também tinha a bênção da presença de Deus, até do dom que Deus tinha dado para ele. E ele também tinha até o corpo dele, a beleza física. Mas um dos dilemas da juventude hoje é: Deus, o que eu faço com as bênçãos que o Senhor tem me dado? E como juventude nós somos tão talentosos que nós conseguimos transformar as bênçãos que Deus tem nos dado em maldição. Deus tem me dado uma família maravilhosa, Deus tem me dado pais maravilhosos, Deus tem dado recursos para minha família, mas eu não valorizo isso. Eu só reclamo com Deus, eu só reclamo com os meus pais. Deus tem me dado uma família que tem condições de fazer as coisas, de pagar. Eu não estou nem aí, eu esbanjo, eu faço, eu bagunço. Não quero responsabilidades com nada. Deus tem me dado uma família, eu não tenho valorizado. As bênçãos que Deus tem na minha casa, tem me dado através da minha família, eu transformo isso numa maldição. Deus tem me dado uma igreja maravilhosa, pastores maravilhosos, líderes para me abençoar. Eu não quero compromisso com nada, eu não quero abrir minha vida, não quero participar de nada. Aí vira só o frequentador de culto de vez em quando assiste pela internet, aí curte lá os links da igreja. Que legal. Deus tem te dado um momento, um ambiente todo de bênção. Você transforma isso em maldição para a tua vida. Deus tem te dado até um corpo maravilhoso. Você é perfeito. Você é bonito, você é bonita. Deus tem te dado a bênção da sexualidade. Isso é muito bom, os desejos da carne. Você pega isso tudo e contamina. Você transforma isso em maldição. Arruma um emprego maravilhoso que Deus tem te dado, inteligência, profissão, Deus tem te dado um ensinamento. Você pega, não, esse emprego é tão bom que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer. Para de ir na igreja, eu me dedico agora só para o trabalho. Aquilo que era para ser bênção, transforma em maldição. O jovem está com uma namorada e vice-versa, nós vamos casar, vamos ficar noivos. Que legal, pastor, não tenho tempo para mais nada, eu só me preocupo agora com o casamento. Noivado é muito bom, mas você está transformando aquilo numa maldição para a tua vida, que nem tempo para Deus tem mais. Só quer saber do casamento. Aí casa, pastor, casamento é muito bom, mas a gente está vivendo ainda uma lua de mel, não queremos compromisso com nada ainda na igreja. Aquilo é bênção, se transforma em maldição. Aí vem os filhos e a história se repete. Deus, agora eu não tenho tempo mais, pastor. Deus, agora é o filho, isso, aquilo, temos que trabalhar, dar um melhor estudo. O filho é bênção. Você pega e transforma em maldição. Misericórdia. Nós temos a capacidade de transformar as bênçãos em maldição. Como nós somos criativos. Jovens, Deus tem te dado bênçãos. Valorize-as. Agradeça a Deus por isso. Mas antes de qualquer coisa também, tenha temor de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, no 5, Paulo também comenta sobre isso. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que você plantar, você vai colher. Está vendo esses frutos aqui? Você está plantando, você vai colher. Tudo que você jovem plantar agora, lá na frente virar as consequências. Olhe para trás, ou melhor dizendo, olhe para você agora e pensa: será que se eu continuar vivendo desse jeito, nesses dilemas, nessas crises, será que se eu ficar botando a culpa na minha família e não ter um relacionamento com Deus, será que se eu continuar brincando de relacionamento com Deus, vou ser fiel ou não? E será que se eu continuar transformando essas bênçãos que Deus tem me dado em maldição, como é que vai ser eu daqui 5, 10 anos? Como é que vai estar a minha vida?
Se tem um dilema que você precisa encarar nessa noite será que eu vou levar a sério o compartilhar dessa mesa? Será que eu vou levar a sério o sangue de Jesus derramado na cruz por mim? Será que Ele está olhando para mim e valeu a pena, porque aquele jovem, ele está sendo fiel, independente da família dele. Ele está agradecendo pelas bênçãos que eu tenho dado para ele. E ele está vislumbrando um futuro de bênçãos para ele. Sofrimentos, dificuldades, vamos ter. Não tem realização de sonho fácil. José achou que ia ser fácil realizar os sonhos que Deus tinha dado para ele. Tem sonhos? Vá atrás, corra, trabalhe, mas acima de qualquer coisa, seja fiel a Deus onde você estiver, em tudo que você fizer. Vença os seus dilemas, mas na direção certa, com Deus. Vamos orar, colocar nossas vidas diante de Deus nesse momento. O pastor vai estar dando continuidade à programação. Só gostaria de fazer uma oração de reflexão. Nos mostra, Deus, aonde precisamos mudar para que possamos ser fiéis a Ti. Nos ajuda a entender, Deus, que nada que o Senhor nos pede para fazer ou abandonar ou deixar se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Abra os olhos espirituais, Deus, da juventude desta igreja. Abra os olhos espirituais desta igreja, para que juntos possamos contemplar a beleza que é ter o Senhor como Deus, ter um relacionamento contigo. Obrigado, Pai. Obrigado pela força que o Senhor tem nos dado até aqui neste momento. O Senhor tem sido fiel e nos ajuda a sermos fiéis na Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém, Pai.